Então, exemplo 3, trocador de calor tipo casco e tubos, ok? Então, nós temos aí um trocador de calor, tá? Que ele deve ser projetado para condensar o vapor de água, tá? Então, ó, tome cuidado quando aparecer condensação ou vaporização, ok? Condensar o vapor de água que escoa pelo lado de fora com uma vazão máxima de 1,5 kg por segundo a uma temperatura de 72 graus Celsius, em que o coeficiente convectivo da água vale 10.000 watts por metro quadrado Kelvin. A água líquida escoa por dentro dos tubos com uma velocidade média máxima de 0,6 metros por segundo, sendo que ela entra a 19 graus Celsius e sai a 35 graus Celsius, sendo que os tubos são de parede delgada com diâmetro de 20 milímetros. Considere que não há perda de calor para o meio externo. Então está aqui a situação, né? Então aqui entra a água, tá? O vapor de água, tá? Que ele está numa mudança de fase. Ok? Então ele vai entrar a 72 graus Celsius e vai sair a 72 graus Celsius, ok? E a água líquida, ela vai ser aquecida, tá? Então ela vai entrar a 19 graus Celsius aqui por dentro dos tubos, tá? Quando fala por fora, só um detalhe, né? Quando fala que a água escoa por fora, é por fora dos tubos que estão aqui dentro, tá? Então o vapor d'água vai escoando aqui entre as chincanas, tá? E vai sair aqui do outro lado. E a água líquida entra aqui a 19 graus Celsius e faz uma volta e sai a 35 graus Celsius. Beleza? E aí nós temos o L, tá? Que esse comprimento L aqui é o comprimento do trocador de calor, é o comprimento por passe, tá? Por exemplo, pode ser que esses tubos aqui dêem um comprimento de 6 metros. Aí o L, nosso comprimento por passe, vai ser de 3 metros. Tá? Não me lembro qual a resposta agora, tá? Mas só para vocês entenderem. Que aí, isso aí geralmente é aproximadamente o tamanho do trocador de calor. Tá? E aqui dentro tem N tubos. Ok? Então vamos lá. Então, olha só. Propriedades do vapor a 72 graus Celsius, 345 Kelvin. Calor latente de vaporização, 2.329 kJ por quilo. Tá? Ou de condensação, tanto faz, né? Um ou outro. Então, esse é o valor. Tem que tomar cuidado, porque na hora de fazer o exercício, tudo, geralmente as fórmulas estão em joule por quilo, em joule, tá? Então, isso aqui vai ter que multiplicar por 10 ao cubo. E aí nós temos as propriedades da água líquida, tá? Na temperatura média, tá? Temperatura média entre 19 e 35, ok? 27 graus Celsius, que corresponde a 300 Kelvin. Então, nós temos a densidade que vale 997 kg por metro cúbico, calor específico 4.179 J por quilo Kelvin, viscosidade dinâmica 855 vezes 10 ao menos 6, Newton vezes segundo por metro quadrado, condutividade térmica 0,613 watts por metro Kelvin, e o número de Prandtl 5,829. Tá? Então vamos ver vamos ver os itens aqui. Um detalhe. Nós temos aqui, ó, a água que entra, que é a temperatura dela, e ela vai sair nessa outra temperatura, ok? Então, vai ter essa curva. Agora, o vapor de água vai estar sempre a mesma temperatura. Então, nós temos um ΔT1 aqui e um ΔT2 aqui, tá? A máxima temperatura, qual seria, né? Seria o TF que entra, o TQ menos o TF que entra. Mas vamos ver uns detalhes aí quando tem condensação ou vaporização. Então, ó, isso aqui nós vamos calcular até a letra, acho que até a letra N aqui, né? Deixa eu ver. Isso, até a letra N. Então, tem tudo isso aqui, tá bom? Então, igual eu falei, a gente vai usar o método da efetividade inútil, tá? Aqui, ó, C máximo, IC. Mas antes disso, ó, letra A, a gente tem que calcular a taxa de transferência de calor. A letra B, a vazão máxima da água em cada tubo. C, a vazão máxima de água total.
D, o número de tubos. E, o número de rendos do escoamento de água. F, o número de nus do escoamento de água. G, coeficiente de transferência de calor por convecção do escoamento da água, tá? Em watt por metro quadrado Kelvin. Tudo isso aqui que a gente está falando da água é o escoamento que ocorre dentro dos tubos, tá? E H, o coeficiente global de transferência de calor, o U, tá? Aí que a gente realmente vai entrar no método da efetividade, tá? Do ENUT, que é o do Epsilon NUT, né? O efetividade NUT. O I vai calcular o C máximo, o C mínimo e o CR. O J, a taxa de transferência de calor máxima em watt. K, a efetividade do trocador de calor. Letra L, o NUT. E letra M, a área de troca de calor em metro quadrado. E letra N, o comprimento dos tubos por passo em metro. Tá? Então, tem esse monte de itens aqui, porque assim, poderia pedir, determine o comprimento do tubo por passo, já direto, é um item só. Mas aí sim, por onde começa, né? Como que a gente vai chegar até na letra N? Então, olha só. Letra A, taxa de transferência de calor em watt. Bom, nós temos a taxa de transferência de calor, a variação da energia térmica do fluido quente, tá? É a vazão máxima do vapor vezes o calor latente de vaporização, 1,5 vezes 2.329.000 joule por quilo. Então, quilo por segundo vezes joule por quilo vai dar joule por segundo, que vai dar watt, ou seja, esse resultado dá 3.493.500 watts. Beleza? Depois, B, a vazão máxima da água em cada tubo em metros por segundo. Tá, a vazão máxima em cada tubo vai ser a densidade vezes a velocidade máxima que está no enunciado, vezes a área da seção circular de cada tubo. Tá? Então, a densidade vezes a velocidade, vezes o diâmetro ao quadrado, tal. Essa vazão máxima em cada tubo vai ser de 0,1879 kg por segundo. Beleza? Bom, e aí, presta atenção agora num pequeno detalhe, né? Nós vamos calcular a vazão máxima de água total, o que passa em todos os tubos ao mesmo tempo, tá? E aí a gente sabe que a taxa de transferência de calor ou a variação da energia térmica do fluido quente e do fluido frio são iguais. Nós temos a taxa de transferência aí do fluido quente, né, que nós já calculamos, e do fluido frio vai ser a vazão máxima de água total, vezes o calor específico do fluido frio, vezes a diferença de temperatura entre a que sai e a que entra, ok? Perceba que assim, aqui no item anterior, a gente calculou a vazão máxima de água em cada tubo. Aqui, nós vamos calcular em todos os tubos. Então, aí, substituindo os valores, nós temos aí todos eles, menos a vazão máxima de água total, tá? Que vai dar 52,25 kg por segundo. Beleza? E aí, D, o número de tubos necessário para poder comportar toda essa vazão. Tá? A vazão máxima de água total dividido pela vazão máxima de água em cada tubo. Tá? Então, divide 52,25 por 0,1879, que vai dar 278. Beleza? Entenderam aí para achar a questão da vazão máxima aí do número de tubos? Tá? Deu aqui, o resultado dá 278,07. 278 tá bom, né? O número de tubos tem que ser inteiro, tá, pessoal? Não vai colocar número quebrado para número de tubos, não. Bom, e aí, letra E, o número de rendos do escoamento de água. Percebam que quando a gente vai calcular o número de rendos, a gente vai pegar a velocidade, só pode ser a velocidade individual de cada tubo, tá? Então, esse número de rendo dá 13.993, ok? O número de nus do escoamento de água, tá? O número de nus do escoamento de água, tá? A gente vai aplicar a equação de Dietz-Boiter, ok? O número de Prandtl é 0,4, esse índice aqui é 0,4 porque está tendo aquecimento da água,
o resultado dá 96,54. E aí, o coeficiente de transferência de calor por convecção do escoamento de água tá, em watt por metro quadrado Kelvin. Então, aí nós temos que o número de Nusselt, tá, vai ser esse coeficiente convectivo vezes o diâmetro dividido pela condutividade térmica. Tá? Substituindo os valores, esse coeficiente convectivo dá 2.959 watt por metro quadrado Kelvin. Tá? Bom, então nós já temos o HC do fluido quente foi dado. Tá? E aí agora a gente calcula na letra H o coeficiente global de transferência de calor U. Né? 1 sobre U é igual à soma da resistência térmica convectiva do lado do fluido frio e do lado do fluido quente. Ok? Então, esse resultado, esse U, vai dar 2.283 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? Até aí, todo esse cálculo aí da letra A até a letra H, basicamente foi para determinar esse coeficiente global de transferência de calor. Agora, a gente começa o método realmente. Tá? Por exemplo, na letra I, nós vamos calcular essas capacidades caloríficas, essas taxas aí, a máxima, a mínima e a razão entre elas. Ó, um detalhe, tá? Percebam que quando tem uma questão de mudança de fase, a capacidade calorífica máxima ela é infinita. Tá? Isso aqui é padrão. E aí a taxa de capacidade calorífica mínima vai ser o C mínimo, é a vazão máxima de água total dos líquidos, tá? Vezes o calor específico do fluido frio. Então vai ser o 52,25 vezes o 4.179, que vai dar 218.353 watts por Kelvin. Tá? Então, esse necessariamente já é o mínimo, porque já tem o máximo, tá? Quando tem mudança de fase. E a razão entre as taxas de capacidade calorífica, o CR vai ser igual a zero, né? Porque um valor dividido por infinito, ele vai ser zero, né? Ele tende a zero, então ele é zero. Sempre vai ser assim, tá? Esse R vai ser sempre zero. E aí na letra J, né, a taxa de transferência de calor máxima vai ser o C mínimo vezes o ΔT máximo, ok? Bom, aqui o C mínimo é esse aqui, 218.353, e lembra que a gente tem três temperaturas, né? 72 graus Celsius, 19 graus Celsius, e a água líquida está saindo a 35 graus Celsius. Então a máxima diferença é entre o 72 e o 19, em que esse ΔT máximo vai dar 53 graus Celsius. E aí a gente substitui os valores, né? Calcula aqui o C mínimo vezes o ΔT máximo. Esse resultado dá 11.572.709 watts. Ok? E letra K, quer dizer, a efetividade do trocador de calor é o Q real, né, sobre o Q máximo. Ok? Aqueles 3.493.500 que a gente calculou no início, tá? Dividido agora por esses 11.572.709. Essa efetividade vai dar 0,3019. E agora, ó, na letra L, o NUT. Tome cuidado que o NUT para trocador de calor casco e tubo não é esse. Tá? Vai ser esse quando o CR for igual a zero. Tá? Então, independentemente do trocador de calor, quando o CR é zero, a gente vai usar essa fórmula. Tá? Então, atenção nesse detalhe. Por isso que eu já coloquei esse exemplo desse jeito aqui, para vocês tomarem cuidado quando tem condensação, vaporização, em que o CR, o Q máximo vai ser infinito, consequentemente o CR vai ser zero, e a gente só usa essa fórmula. Tá? Tem esse indicativo lá nas tabelas, na apostila, onde tem essas tabelas aqui, os valores de NUT, tá? Porque vai ter que usar essa fórmula. Então, substituir aqui, o NUT vai dar 0,3594. E letra M, tá? A área de troca de calor em metro quadrado, tá?
vai ser o NUT, vai ser U vezes a área de troca sobre a capacidade calorífica mínima, tá? Então vai ser esse 0,3594 vezes o 218.353, tá? Ou, quer dizer, dividindo aqui, multiplicando por 2.283, fazendo os cálculos, a área vai ser de 34,37 metros quadrados, ok? Facinho, né? Letra N, último, tá? O comprimento dos tubos por passe, tá? Então, a área de troca de calor, o que que é? É o número de tubos, tá? Vezes πdl, tá? Seria o número de tubos vezes πdl. Mas como são 2 passos, tem que multiplicar por 2, tá? Se fosse 4 passos, seria 4L, ok? Se fosse 3 passos, por exemplo, seria 3L. Então, esse 2 aqui é o número de passes, tá? Então, temos o valor da área, o número de tubos, o diâmetro deles, tá? Aqui o número de passes. Esse comprimento vai dar 0,9838 metros, tá? Então, é um trocador de calor de praticamente 1 metro, beleza? Então, tá aí o exercício.